aqui continuando a série de mensagens no livro de 1 Pedro, onde nós estamos estudando ali, capítulo por capítulo, versículo por versículo, destrinchando a palavra ali, para a gente tirar dali, da carta de Pedro, todas as instruções que Deus deixou para abençoar as nossas vidas e para nos orientar. Então, já abra sua Bíblia, acesse a sua Bíblia ou acompanhe comigo aqui na tela o texto de 1 Pedro que nós vamos falar hoje. Semana passada o pastor Alexandre pregou e nos deu orientações sobre como viver os nossos últimos dias, não é mesmo? E eu quero continuar na sequência dizendo fazendo você pensar junto comigo, como nos relacionarmos nos nossos últimos dias. Sim, porque muitas vezes meio mesclado ali, meio nas entrelinhas dos textos de 1 Pedro, nós vemos Pedro falando dos últimos dias, falando da vinda de Jesus, e às vezes ele vai sendo mais explícito e vai falando ali realmente dos últimos dias, que é o que ele vai falar aqui no nosso texto de hoje, de 1 Pedro, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos de 7 a 11, para a gente entender um pouquinho mais aí do que Pedro deixou escrito e como nós devemos nos relacionar com os outros que estão ao nosso redor nos últimos dias. Não falei para você do seu grupo do condomínio aí? Não falei para você daquele torcedor do time que perdeu para o seu ou que ganhou do seu que está aí perto de você? Como se relacionar com ele? Como se relacionar com aquele vizinho? Como se relacionar com o seu professor? Com o chefe? Com o gerente? Com o seu funcionário subordinado? Como se relacionar com aquele comércio que fica fazendo barulho até tarde na sua rua aí? Como se relacionar com essas pessoas que estão ao seu redor? Como se relacionar com as pessoas da igreja, com os outros irmãos da igreja aqui? Nós sabemos que nós somos família e como a família de Cristo, nós sabemos que sempre tem alguns que nos agradam mais, que nós temos uma liberdade maior para conversar, para nos relacionar, outros que a gente cumprimenta um pouco de longe, que a gente abraça ali, deseja a bênção do Senhor sobre a vida dele, mas ele lá, eu aqui, não muito perto de mim, e sempre vai haver, às vezes, algumas dificuldades de relacionamento, porque afinal somos família, somos seres humanos, somos indivíduos, somos diferentes. E o que Pedro nos ensina a fazer? Lembrando que nós temos a nossa esperança, e isso o pastor Fernando já falou lá no capítulo 3, versículo 15, que nós devemos estar sempre prontos para responder a qualquer um que nos pergunte qual é a razão da nossa esperança. Então a nossa esperança está na próxima vida, não nessa. Nossa esperança está no nosso Senhor Jesus, nossa esperança está naquele que um dia vai vir nos buscar, para que nós possamos passar a eternidade com Ele. É nisso que está a nossa esperança. E a nossa esperança está que esse dia venha logo. Afinal, por isso nós nos cumprimentamos dizendo Maranata, porque nós ansiamos pela volta do nosso Salvador, nós ansiamos pela volta do nosso Senhor. Então nós queremos que esse dia venha logo. E já há 2000 anos atrás, Pedro já ansiava por isso. Pedro já queria que Jesus voltasse logo. Então Pedro já encarava a vida dele como estando nos últimos dias dele, como estando próximo à chegada do nosso Salvador para buscá-lo ao arrebatamento. Então nós vamos continuar lendo o texto com essa visão, a visão que Pedro nos ensina. Afinal, ele começa o texto no versículo 7 dizendo assim: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, e aí ele coloca uma vírgula. Pedro começa dizendo assim, olha, ele está continuando os textos que nós já vimos, que nós já lemos. Se você está lendo aí a carta de 1 Pedro durante a semana, você já tem ideia do contexto do que ele está falando aqui. Mas Pedro está continuando e ele diz ali, olha, o fim de todas as coisas, e aqui o fim que ele está dizendo é o fim escatológico mesmo. Ele está falando sobre as últimas coisas, sobre a vinda de Cristo, ele está falando sobre o fim dos tempos mesmo, como a gente vê, por exemplo, em Tiago, capítulo 5, versículos 8 e 9. Que Tiago, vamos ler junto esse texto? Tiago, capítulo 5, versículos 8 e 9. Abrem na sua Bíblia ou acompanhem aqui comigo. Tiago diz assim, olha, sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados, pois vejam, o juiz está à porta. Tiago está dizendo que a vinda do Senhor está muito próxima. Jesus, como o grande juiz, o Deus que vai julgar a vida de cada um de nós, tendo Jesus como nosso advogado, Ele está à porta, está pronto para nos julgar, porque o fim está próximo. Tiago nos exorta isso e Pedro vem aqui e continua exortando, dizendo, olha, prestem atenção, o fim está próximo, não sejam ignorantes quanto a isso.
saibam que o fim está próximo. E aí ele diz, o fim de todas as coisas está próximo, portanto, versículo 7 ainda, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. O que Pedro está dizendo aqui é que você, sabendo que o fim de todas as coisas está próximo, deve se manter perseverante em oração, sensato, sóbrio, não deixando que as suas orações sejam levadas por meras emoções, por vontade própria ou vontade dos outros. Seja sensato, seja sóbrio na sua oração, tendo a sua perseverança em oração como marca da sua vida cristã. Viva uma vida de oração, continue orando por tudo, continue orando por todos. Paulo nos ensina em Tessalonicenses, orai sem cessar. Então continue orando por todas aquelas pessoas que estão ao seu redor. Continue colocando tudo diante de Deus. Não seja negligente com a sua vida de oração, só porque o fim está próximo. Pelo contrário, sejam disciplinados, sejam sensatos em suas orações. Orem, vivam uma vida de oração. Afinal, o fim está próximo. Continuando no versículo 8, Pedro diz assim, acima de tudo, ou seja, Pedro para aqui e dá um alerta, ele acende uma mensagem de alerta aqui, uma luzinha de alerta, já imagina aquele triângulozinho amarelo com um ponto de exclamação para saber que aqui tem um alerta. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente. Pedro está dizendo que nós devemos amar ao nosso próximo, nós devemos amar uns aos outros de maneira sincera. Jesus já nos ensinou isso. Jesus nos ensina que a gente deve amar o nosso próximo. Jesus coloca isso como um dos principais mandamentos. Mas o que Pedro está falando aqui, ele está dizendo assim, olha, o fim está próximo, o nosso tempo está acabando. Então, não gaste o seu tempo brigando com as pessoas, não gaste o seu tempo se afastando de relacionamentos, se afastando de pessoas por causa de brigas, por causa de pecados que cometeram contra você, por causa de ofensas que proferiram contra você. Não! Invista o seu tempo se relacionando com os outros, invista o seu tempo amando os outros sinceramente. Então, o primeiro desafio que fica para nós nessa noite, para que nós possamos saber como nos relacionarmos nos nossos últimos dias, é o desafio de nós amarmos uns aos outros sinceramente, sem falsidade. É o desafio de amarmos uns aos outros da maneira como que Jesus nos ensinou. Esse é o alerta, é o primeiro alerta que Pedro deixa aqui para nós. E aí ele continua ainda no versículo 8. Pois o amor cobre muitos pecados. Pedro já deu um alerta, Pedro já nos explicou mais ou menos isso lá no capítulo 1, no versículo 22. Ele já fala um pouquinho sobre esse amor que deve ser sincero uns pelos outros e já falou que esse amor deve ser vivo, deve ser verdadeiro nos nossos relacionamentos. Pedro está dizendo aqui, olha, o amor de vocês cobre muitos pecados. O que Pedro está dizendo aqui é mais ou menos o que ele aprendeu com Jesus quando ele vira e pergunta para Jesus, fala, Senhor, lá em Mateus 18, ele vira, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Jesus fala assim, o que foi dito para você? Que você perdoe 7 vezes, não é? Eu vou te dizer, você deve perdoar 70 vezes 7. Você deve perdoar muitas vezes. A gente sabe que o número 7 na Bíblia, principalmente no hebraico, que era a língua que os judeus foram ensinados, o número 7 representa a perfeição, representa uma totalidade. Multiplicado por 10, como 70, representa uma totalidade perfeita. Jesus fala assim, olha, você pega essa totalidade perfeita e multiplica novamente pela perfeição. Essa é a quantidade de vezes que você deve perdoar alguém. Ou seja, Jesus está dizendo, não há limites para perdoar alguém. Não há limites para perdoar um relacionamento que você tem com alguém. Mas para que isso aconteça, é necessário um amor sincero. E mais, Pedro continua dizendo agora no versículo 9. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para hospedar. Abra a porta da sua casa, receba na sua casa, hospede alguém na sua casa. E aqui eu quero fazer uma pausa rápida para a gente poder entender a magnitude do que Pedro estava falando aqui. Para que a gente possa entender que tipo de recomendação é essa que Pedro está dando para os cristãos que leriam essa carta dele, para os leitores dele. Pedro está dizendo, olha, o fim de todas as coisas está próximo.
Portanto, não sejam negligentes na sua oração, sejam sóbrios, orem de verdade, não parem de orar, orem uns pelos outros e amem uns aos outros sinceramente. Viva uma vida de relacionamento, de amor uns com os outros, a ponto de você hospedar pessoas na sua casa sem murmurar, sem reclamar, a ponto de você receber na sua casa aqueles que necessitam. Naquela época, as viagens não eram tão fáceis e tão comuns. As pessoas não entravam nos seus carros confortáveis, com ar-condicionado, ligavam o GPS e em 1 hora estavam numa cidade a 100 quilômetros de distância. Naquela época as pessoas não não arrumavam malas enormes, onde levavam muitas roupas, alimentos e iam fazer uma grande viagem, uma longa viagem, talvez com uma parada ali no Graal para comer alguma coisa e continuar a viagem depois. Porque afinal você levava o dinheiro de papel ou um cartão que você passa numa maquininha e o seu dinheiro é usado para pagar aquilo que você está comendo. Naquela época não existia isso. Naquela época qualquer viagem era algo complexo, era algo difícil. Porque você não podia levar muita coisa, muitas roupas, porque você tinha que levar tudo aquilo carregando nas suas costas, na sua mão. Se você tinha um pouco mais de condições financeiras, você levava carregando ali no seu jumentinho ou no seu cavalo, na sua carroça, na sua carruagem. Mas você não podia levar muita coisa. E você não tinha como levar muito dinheiro, primeiro porque havia muitos perigos, assaltantes, ladrões. A gente vê na parábola do bom samaritano que isso era a realidade na vida das pessoas. Então você não podia viajar levando muito dinheiro. Você também não podia viajar levando muita comida, afinal, comida pesa, água pesa, você tinha que levar água, isso já é pesado. Então o que Pedro está falando aqui, olha, sejam hospitaleiros, aceitem na sua casa, por exemplo, um viajante, que está viajando há dias, que está viajando há semanas e que está com a roupa dele toda suja, que já não tem mais alimento e precisa estar em um lugar, precisa ser hospedado, precisa de um lugar para dormir, precisa de um lugar para se refrescar, precisa de um lugar para se alimentar. Então, quando Pedro fala de hospedagem aqui, Paulo está falando de pacote completo, hospedagem completa. Não é só uma pernoite com café da manhã, como a gente costuma ver nos hotéis por aí. O que Pedro está falando aqui é, olha, hospedem por completo as pessoas e sem murmurar e sem reclamar. Nesse versículo aqui, especificamente no início do versículo, quando Pedro fala assim, abram sua casa de bom grado. A palavra do grego aqui é a palavra philoxenoi. Eu quero demonstrar essa palavra porque o princípio dela, esse filê, ele vem da origem do amor, o amor pelo próximo, do amor de filantropia, do amor filéu, né, que deu origem à palavra filantropia. O que Pedro está dizendo aqui, olha, recebam, hospedem alguém com amor. Ame um estranho, demonstre o seu amor por um estranho que precisa ser hospedado na sua casa, que precisa de um lugar para dormir, precisa de alimento, precisa de água. E a gente pode ir mais além, porque naquela época, os missionários ou os irmãos que investiam a sua vida e o seu tempo para anunciar a palavra de Deus, para anunciar o Evangelho, para falar para as pessoas da graça de Deus que é derramada sobre a vida deles, eles também faziam longas viagens, pegavam estrada e andavam durante dias, semanas, para poder falar do amor de Jesus para outras pessoas. Nós podemos ver Paulo e outras pessoas que estavam com Paulo ali viajando. Cada uma dessas viagens, Paulo precisava de uma casa para se hospedar, Silas precisava de uma casa para se hospedar. Muitos outros nomes, muitos outros missionários que nós tivemos no início da igreja, no primeiro século, faziam esse tipo de viagem. E eles precisavam de uma casa para se hospedar, precisavam de um lugar para ficar, precisavam de comida, precisavam de água. O que Pedro está dizendo é, olha, hospede um estranho na sua casa, receba um estranho na sua casa. A gente sabe que em Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé, e nós vemos ali o texto falando que muitos hospedaram até anjos sem saber disso, e o próprio Abraão acaba hospedando anjos, acaba hospedando o próprio Jesus na casa dele, porque ele era hospitaleiro, porque ele recebia um estrangeiro que estava viajando, e ele tinha fé que aquilo era o que Deus queria para a vida dele. Hoje em dia a gente não vive mais essa realidade no nosso dia a dia.
mas às vezes isso acontece sim. E eu quero citar 3 exemplos aqui. 3 exemplos que a gente pode entender que muitas vezes nós podemos abençoar a vida de um irmão, sendo hospitaleiros. Eu quero começar pelo meu exemplo, ou seja, o exemplo já errado para vocês aprenderem o errado e como Deus ensina o certo. Eu sempre fui um cara orgulhoso. E eu sempre tive dificuldade de ir na casa de alguém, de me hospedar na casa de alguém, de desfrutar do conforto da casa de outra pessoa, da hospitalidade de outra pessoa, sempre com medo de incomodar outra pessoa, de acabar invadindo o espaço dela. Então eu sempre fui um cara muito orgulhoso com isso. Mesmo quando eu recebia alguém na minha casa, eu ficava feliz de receber, mas eu tinha lá meus receios e meus cuidados de dizer, olha, essa pessoa está invadindo o meu espaço, ela não devia fazer isso. Em contrapartida, a minha esposa é totalmente o meu oposto. Ela não se importava de visitar os outros, de desfrutar da hospitalidade dos outros, de trazer gente em casa. A minha esposa totalmente sociável e eu pouco sociável. E Deus foi trabalhando, foi quebrando isso. Até que um dia Deus me colocou numa posição, numa situação, onde eu tive que aprender a desfrutar da hospitalidade dos outros. Eu fui morar a 20 quilômetros da igreja que eu frequentava. Mas eu estava ali trabalhando, fazendo a obra de Deus. Estava perto do meu trabalho. Afinal, na igreja eu ia só de final de semana. No trabalho eu tinha que ir todos os dias da semana. Então eu estava próximo do meu trabalho, mas a quase 20 quilômetros da igreja que eu frequentava. Então o pastor da igreja virou para mim e falou assim, Joel, para você continuar servindo, para você continuar, você e sua esposa, trabalhando aqui na nossa igreja, abençoando a nossa igreja, a gente vai fazer uma escala e a gente vai garantir que todos os finais de semana você tenha uma casa para se hospedar, para passar a noite do sábado para o domingo, almoçar no domingo à tarde, descansar um pouco à tarde para no culto da noite estar aqui no louvor, pregando, estar aqui junto com a gente. E foi assim que nós vivemos um pouco mais de um ano da nossa vida. Todos os finais de semana, pegando 20 quilômetros de estrada para chegar até a igreja que nós frequentávamos. Muitas vezes no sábado para uma programação de jovens, de casais, alguma programação que acontecia ali na igreja. Dormíamos na casa de um irmão e passávamos o dia seguinte lá. E Deus foi trabalhando na minha vida para que eu pudesse aceitar essa hospitalidade que me era oferecida. Em uma das ocasiões, ficamos na casa de um pastor e a esposa dele estava viajando com os filhos e o pastor estava sozinho lá. Para minha surpresa, eu chego lá, ele cedeu a cama de casal dele para que eu e minha esposa dormíssemos lá e ele foi dormir na cama de solteiro no quarto de um dos filhos e aquilo mexeu demais comigo porque eu achei que ele estava fazendo um sacrifício enorme ali para me receber e não tinha como eu responder de uma maneira diferente, a não ser tentando oferecer a mesma hospitalidade que foi oferecida para mim. Está vendo como uma atitude de amor pode ser contagiante e pode passar isso adiante? Muitas vezes você vai ter a oportunidade de receber alguém na sua casa para um almoço de domingo, para uma pizza num sábado à noite, alguém que pode dormir na sua casa para estar com você no domingo seguinte na igreja. Um parente seu que está de viagem, está vindo de um lugar distante, você pode oferecer a sua casa para que ele possa se hospedar, para que ele possa passar um tempo agradável ali, brincando com os filhos dele, mesmo que você seja só você e sua esposa, tenha a sua casa cheia de coisas que quebram, cheia de coisas pontiagudas, e você tem que guardar e esconder tudo, porque você vai hospedar alguém que tem 3 filhos que vão quebrar tudo que virem pela frente. Mesmo que isso aconteça, esteja disposto a demonstrar esse amor hospitaleiro por alguém. Quantas vezes você já chegou para alguém no final de um culto de domingo de manhã, para uma família, e convidou ela para almoçar na sua casa, para ter um tempo ali agradável na presença de Deus com você? Quantas vezes você já recebeu de bom grado alguém na sua casa? Isso é contagiante. Foi assim que Deus me ensinou, foi assim que eu aprendi. E hoje eu tenho o maior prazer, o maior privilégio de poder receber alguém na minha casa, poder disponibilizar um lugar para alguém dormir na minha casa. Isso me traz muita alegria, muita alegria. E eu gosto de ser convidado também para a casa dos outros. Então, se quiser me convidar também para almoçar, para essa noite da pizza, já estou aceitando o seu convite, tá bom? Outro exemplo que eu quero dar para vocês é que às vezes há necessidades que nós não imaginamos, mas elas acontecem. Quero usar um exemplo de uma família aqui da igreja, que a filha deles
acabou de passar no vestibular da Unicamp e vai estudar em Piracicaba, uma cidade longe daqui. E como ela foi chamada agora, já final de março para começo de abril, ela precisava ir logo para lá, para poder se colocar em dia com os estudos. E aí todo aquele trabalho, e tem que achar um lugar para se hospedar, uma acomodação, um local para ela ficar durante toda a semana para estudar. E essa família que muitos devem saber de quem eu estou falando, mas para quem não sabe, é a família Bettioli, da Dani, do Fábio, a nossa Ana Luísa, que já esteve aqui comigo falando da Semanal em algumas lives. Ela passou na Unicamp e foi lá para Piracicaba estudar no campus de Piracicaba, na Unicamp. E toda essa correria, e agora precisa ser rápido, precisamos achar um lugar para ela ficar, precisamos achar um lugar próximo, confortável para ela, pessoas que podem apoiá-la. Ela vai para uma cidade onde não conhece ninguém. A minha esposa conseguiu contato de uma conhecida nossa, de São Pedro, que é ali uma cidade próxima, mas que o pastor dela conhecia um pastor da cidade de Piracicaba. Eles entraram em contato com essa jovem que passou o contato do pastor dela, que passou o contato do outro pastor. Eles conseguiram falar com outro pastor que disponibilizou uma ovelha da igreja deles, da igreja dele, que os recebeu, que os ajudou e já até se comprometeu a levar a Ana na igreja dela durante a semana, nos cultos da semana, para que ela continue firme na fé ali, trabalhando. Essa irmã talvez estava em casa, sentada, sem nem esperar receber uma visita da igreja dela que está ali próxima, quem dirá receber alguém que está vindo de outra cidade. Mas ela se dispôs a poder ajudar a achar uma acomodação, ofereceu a ajuda que foi preciso e alegrou muito o coração da mamãe Dani e do papai Fábio, que agora podem ficar mais tranquilos, saber que Deus está cuidando da filha deles lá. Olha que situação inusitada. Imagina se fosse você. Se alguém entra em contato com você e fala assim, olha, a minha filha está vindo lá de uma cidade do interior e ela precisa ficar em São Paulo, eu preciso de ajuda. Eu não te conheço, você não me conhece, mas eu preciso de uma ajuda para achar um local aí. Qual seria a sua reação? O que você abriria a mão do seu conforto para poder hospedar uma pessoa, para poder ajudar uma pessoa, para poder investir tempo para abençoar a vida de uma pessoa? E o terceiro exemplo que eu quero dar é um exemplo que aconteceu com a minha sogra e o meu sogro. Eu não sei muito bem os detalhes da história, mas o que aconteceu foi que eles foram para uma cidade, para um congresso que haveria lá. Chegando lá, havia um grande evento na cidade, num outro estado, e esse grande evento lotou todos os hotéis, fez com que eles não tivessem aonde ficar, não achassem, sabe aquela coisa de José e Maria? Não achassem hospedaria para ficar? E aí meu sogro falou assim, muitas vezes o que nos resta é dormir aqui no banco da praça. E aí minha sogra falou, não, imagina, aqui deve ter uma igreja batista, vamos pedir ajuda para uma igreja batista. E aleatoriamente eles escolheram uma casa, tocaram a campainha da casa para perguntar se eles conheciam, se as pessoas daquela casa conheciam uma igreja batista próxima ali, para que eles pudessem pedir ajuda e se hospedar. E aprove a Deus que a casa que eles escolheram bater era a casa do pastor daquela igreja batista, daquela cidade que eles estavam. E lá eles foram recebidos, foram hospedados pelo pastor, eles tiveram um momento agradável ali com aquele pastor, com aquela família e puderam ficar hospedados ali naquela cidade. São momentos, são situações que quebraram totalmente a rotina daquelas pessoas. Mas haviam duas opções: demonstrar o amor de Jesus ou não demonstrar o amor de Jesus. Meus irmãos, o fim está próximo. Os últimos dias estão chegando. Como você vai se relacionar com as pessoas que estão ao seu redor? Demonstrando o amor de Jesus ou não demonstrando o amor de Jesus? Para que se preocupar com coisas que vão ficar aqui, coisas que vão se acabar com o tempo, sendo que o fim está próximo? O fim de todas as coisas está próximo. Por que se preocupar com isso? Nosso tempo é curto. Preocupe-se em transmitir o amor de Jesus para outras pessoas. Preocupe-se em amar aos outros sinceramente. Preocupe-se em hospedar aos outros com alegria, sem murmuração. E Pedro continua no texto. Agora no versículo 10. Pedro vem e mostra para nós que esse relacionamento de amor precisa acontecer inclusive entre os cristãos, entre aqueles irmãos da mesma família, da mesma fé. Pedro diz assim, olha, Deus concedeu um dom a cada um de vocês e vocês
Aliás, desculpa, deixa eu ler direito aqui, respeitar a pontuação. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros. Pedro está dizendo aqui que Deus deu um dom diferente para cada um de nós. E aqui Pedro está falando dos dons que Paulo falou nas listas lá de Romanos 12, de 1 Coríntios. Aqui Pedro está falando que Deus concedeu dons para que nós pudéssemos abençoar uns aos outros, para que nós pudéssemos servir uns aos outros. Afinal, Marcos 10, 45 diz que Jesus não veio para servir, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Se Jesus, que é o nosso exemplo, se Jesus, que é o nosso mestre, não veio aqui para ser servido, mas sim para servir uns aos outros com tudo aquilo que ele tinha, por que não nós? Afinal, meus amados, o fim está próximo, o fim de todas as coisas está chegando. Então, aproveite esse pouco tempo que você tem para demonstrar o amor cristão uns pelos outros. Aproveite o tempo que você tem e use seus dons, use seus talentos para servir o seu próximo. Nessa manhã aqui na igreja nós tivemos o nosso batismo e ontem nós vimos a profissão de fé dos irmãos que se batizaram e o pastor fez questão de perguntar a cada um deles: como você quer servir na nossa igreja? Como você quer abençoar a vida dos nossos irmãos aqui da família Nova Jerusalém? Meu amado, como você está disposto a servir e abençoar a vida dos seus irmãos aqui da família Nova Jerusalém? Se você não é da nossa igreja, está assistindo essa live agora, ou está assistindo essa mensagem depois, como você está disposto a servir e abençoar os irmãos da sua igreja, as pessoas que estão ao seu redor? O fim está próximo. Use o seu tempo para abençoar a vida das outras pessoas. Use seus dons, os seus talentos, desse pouco tempo que lhe resta, para abençoar a vida de outras pessoas. Como você tem feito isso? Como você tem abençoado a vida de outras pessoas? Você já agradeceu às pessoas que te abençoam com os dons e talentos delas por servirem a você? Você já agradeceu à equipe de louvor por preparar um louvor para abençoar a sua vida? Você já agradeceu à equipe técnica pelo trabalho que eles têm de preparar tudo isso? Você já agradeceu à zeladoria que conserva a nossa igreja para te receber? Você já agradeceu à equipe da recepção que está sempre com um sorriso, um abraço para receber cada um de vocês aqui confortavelmente, achar um lugar para você sentar? Você já agradeceu a equipe do estacionamento que ajuda você a estacionar o seu carro, te recebe aqui e acha uma vaga, um cantinho especial para você? Você já agradeceu aos discipuladores do Inova que se dedicam e trabalham para abençoar a vida do seu filho? Você já agradeceu aos professores de EBD que estudam e se dedicam para aprender a palavra de Deus, para poder passar esse ensinamento a você? Você já agradeceu aos pastores por estudarem e se dedicarem para levar a palavra de Deus para a sua vida? Um devocional, uma instrução, uma exortação para a sua vida? Você já agradeceu ao líder do seu ministério pela dedicação e pelo trabalho que ele tem para abençoar a sua vida? Muitas vezes nos falta o amor até para dizer um obrigado, até para agradecer. Mas quando você percebe o quanto você é servido, o quanto você é amado por essas pessoas que te servem, a melhor resposta que você pode dar é amá-los também com o seu dom, com o seu talento, servindo. E Pedro divide aqui esses dons, esses talentos em duas categorias. Mas vamos continuar aqui o versículo 10. Pedro fala assim, olha, então vocês devem usá-los para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. A graça de Deus, meu amigo, meu amado, a graça de Deus que foi derramada sobre a sua vida, ela não funciona só do jeito que ela foi derramada por você. As pessoas não têm um encontro com Jesus verdadeiro só se eles tiverem um encontro igual foi o seu. As pessoas não são tocadas pela palavra de Deus e pelo amor de Deus na vida delas só se elas forem tocadas da maneira como que você foi tocado pela palavra de Deus. Não é só porque você se converteu ou aceitou a Jesus com João 3,16 que todas as pessoas vão ter que aceitar com esse mesmo versículo, com aquele mesmo louvor que tocou na sua vida. A graça de Deus, ela tem maneiras diferentes de se manifestar na vida de cada um de nós. E nós devemos entender e respeitar isso. E nós podemos usar os nossos dons e nossos talentos para demonstrar essa graça divina de maneiras diferentes para cada pessoa.
Você não pode demonstrar a graça de Deus na vida de um jovem casal da mesma maneira que você demonstra na vida de uma criança, na vida de um adolescente. A graça de Deus é diferente, mas ela serve e abençoa a vida do casal, ela serve e abençoa a vida da criança, do adolescente. Essa é a multiforme graça de Deus. E o que Pedro está dizendo aqui, olha, usem seus dons, seus talentos para servir uns aos outros e sejam bons dispenseiros e anunciem e espalhem essa multiforme graça de Deus na vida dos outros, com todo esse amor que você aprendeu, com todo esse amor que você recebeu. E continuando no versículo 11, Pedro diz assim: se você tem o dom de falar, então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Pedro está dividindo os dons aqui que você pode usar para abençoar a vida do seu irmão em duas categorias. A ação de fazer alguma coisa ou o falar, de dizer algo para alguém. Nós sabemos e vemos ali pela lista dos dons que nós podemos usar os nossos dons, os dons que o Espírito Santo nos dá para abençoar, para servir a vida do nosso próximo, para demonstrar e espalhar essa multiforme graça divina. Nós podemos usar os nossos dons falando como o dom de ensino, pregando. Nós podemos usar os nossos dons agindo como o dom de misericórdia, abençoando a vida dos outros, atendendo um necessitado, como por exemplo, hospedando ele na sua casa. Pedro vem e divide os dons em duas categorias, no falar e no agir. E ele deixa claro, olha, se o seu dom, se a maneira com que você vai abençoar a vida de outra pessoa é no falar, então faça não com as suas palavras, mas com as palavras de Deus. O que Pedro está dizendo é com essas palavras, com o que está sendo escrito aqui, com o que está sendo falado aqui, com o Pentateuco, que era o que eles tinham na mão, com a palavra divina, com a palavra que o próprio Deus ofereceu para nós. Use estas palavras. No seminário, a gente aprende que a gente deve resistir à vontade de falar aquilo que nós queremos do texto. Não usar o texto para o pretexto do que nós queremos falar, mas simplesmente vir aqui e deixar o texto falar, deixar a Bíblia falar. Eu não estou aqui para falar daquilo que eu entendi desse texto, ou daquilo que eu acho que esse texto deveria estar falando. Mas eu estou aqui para dizer o que o Espírito Santo inspirou, o que Deus inspirou Pedro a escrever e a dizer. Eu estou aqui, meu amado, para dizer para você, para te servir, para abençoar, para demonstrar o meu amor pela sua vida, para dizer para você que Deus está falando com você nessa noite. O próprio Espírito Santo está se movendo no seu coração, se movendo dentro de você, para falar com você através dessa palavra, para mostrar para você como você deve se relacionar nos seus últimos dias, porque afinal, o fim de todas as coisas está próximo. Se relacione com um amor sincero. Use o seu amor sincero para demonstrar isso na vida das pessoas que estão ao seu redor. Agora, se o seu dom é de ação, se você vai agir para abençoar a vida de outra pessoa, se você pode vir aqui ajudar na ação social, você pode vir aqui para ajudar a arrumar um banco, a preparar um cenário para uma cantata, para um teatro, se o seu dom está aqui para ajudar a equipe técnica a enrolar um cabo, a operar uma mesa de som, operar uma mesa de vídeo, operar um computador de transmissão, se o seu dom está aqui para vir aqui ajudar a lavar um estacionamento, a limpar o hall, a regar as plantas, seja qual for o seu dom, como você vai demonstrar o amor e a misericórdia que você tem para servir o seu irmão, se é o seu dom de serviço, faça-o com amor. Eu vou ler de novo aqui o versículo 11. Você tem o dom de falar, então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar, faça-o com a força que Deus lhe dá. Se Deus lhe dá força para vir carregar caixa, meu amado, vem carregar caixa para abençoar a vida do seu irmão. Se você já está com o corpo cansado e você não tem mais tanta força física, e é da força física que Pedro está falando aqui, se a força que Deus está te dando é simplesmente para você vir aqui e medir a temperatura do irmão que está chegando, jogar um álcool na mão dele para que ele possa entrar e assistir o culto de uma maneira mais segura, então venha, faça, sirva ao seu irmão, sirva ao seu próximo, sirva com todo o amor que Deus colocou no seu coração, sirva com alegria, sirva com despreendimento, sirva ao seu próximo como se você estivesse servindo a Deus. Ou sirva ao seu próximo, como Deus te ensinou através de Jesus. Porque afinal, se o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido, quem dirá eu, que estou aqui abaixo dele,
Eu não vim para ser servido, mas vim para servir, igual o meu mestre, igual o meu Senhor me ensinou. Continuando, agora ainda no versículo 11, Pedro deixa bem claro o porquê nós devemos nos relacionar dessa maneira nos nossos últimos dias. Pedro diz: assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória, o poder, hoje e para todo sempre. Amém, meu querido? Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Pedro está dizendo, olha, o fim está próximo, o fim de todas as coisas está próximo. Então, seja perseverante, não seja negligente nas suas orações. Ore sim uns pelos outros, demonstre o seu amor sincero uns pelos outros, sirva ao seu próximo, seja com palavras ou seja com ações, hospede o seu próximo, seja hospitaleiro, seja amável, seja dedicado, sirva, seja solícito às necessidades do seu irmão. Pedro está dizendo, olha, faça tudo isso nesses últimos dias de vida que te restam, nesses últimos momentos de vida que te restam, porque tudo isso trará glória a Deus através de Jesus Cristo. É para isso que nós estamos aqui, meu amado. É para isso que nós vivemos aqui. É para isso que nós estamos aqui andando nessa terra, para glorificar a Deus. 1 Coríntios 10:31 diz, quer comais, quer bebais, ou façam qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Meu amado, imagina o nome de Deus ser glorificado pela sua vida, por aquilo que você faz. Imagina a pessoa olhar e falar assim, era assim que Jesus servia, igual essa pessoa está servindo. Era assim que Jesus amava, igual essa pessoa está amando. Imagina olharem para você e as pessoas não se aguentarem de vontade de glorificar a Deus por aquilo que você está falando, por aquilo que você está fazendo, em demonstração de amor por a vida daquela pessoa. Meu querido, como se relacionar nos nossos últimos dias? Pedro está dizendo como nos relacionarmos com o nosso próximo, com os nossos irmãos, nos nossos últimos dias. E tudo isso trará glória a Deus por meio de Jesus. E olha que interessante, Pedro começa esse texto esse trecho que eu li, dizendo que o fim está próximo, então não tem muito tempo, nós não vamos muito longe, mas ele termina esse trecho dizendo, a ele sejam a glória e o poder para todo o sempre. Todo sempre? Mas se o fim está próximo, é por pouco tempo, não é? Não. Pedro está dizendo, se você tem essa esperança de que você vai viver uma vida eterna, se você tem a esperança que você, depois dessa vida, ainda tem muito mais para viver do que o que você viveu aqui, se você tem a esperança que esses míseros 80, 90, 100 anos que você vai viver nessa terra, são simplesmente para servir a Deus e servir ao seu próximo, e que você vai viver muito mais do que isso na glória, na vida eterna depois disso, se essa é a sua esperança, se você acredita que o fim de todas as coisas está próximo aqui, mas que há uma esperança para a sua vida, comece a amar e a agir dessa maneira, porque isso vai trazer uma glória para Deus através de Jesus Cristo, e a Ele seja a glória e o louvor, hoje, até o fim de todas as coisas, e para todo o sempre que nos aguarda. Só nos resta olhar para esse texto e terminar com a mesma palavra que Pedro termina, dizendo amém. Que toda a honra, que toda a glória seja dada ao nosso Senhor através de Jesus Cristo, através das minhas ações, através das suas ações, através do amor que eu demonstro, através do amor que você demonstra, e que o nome de Deus seja glorificado por causa da sua vida e por causa da vida da família Nova Jerusalém. Amém?